falar nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Amy Pandolfo e estou aqui apresentando o JTT no lugar da Rosângela Bion de Assis, que foi para Cuba. E hoje não tivemos Acorda Amor por motivos justos, mas começamos às 8h30 da manhã agora e hoje eu vou estar entrevistando, gente, uma pauta. Vocês lembram que eu estou sempre falando para vocês, a gente tem que estar ligado no que vem acontecendo em Chapecó. Toda Santa Catarina tem que estar atento ao que está acontecendo em Chapecó, porque o nosso prefeito aqui de Chapecó já anunciou que será candidato a governador do estado. Então, todos e todas nós temos que ficar bastante atentos no que vem acontecendo por aqui. Mas o caso de agora não se trata do prefeito em si, mas sim de um vereador, né? De um vereador que se chama André Kovaleski, do Partido Liberal, do PL, que teve um requerimento aprovado na Câmara de Chapecó para convidar os representantes das forças de segurança e do Poder Judiciário a uma reunião de trabalho. O objetivo é discutir ocorrências e reclamações relacionadas à perturbação do sossego, pequenos delitos e outras infrações. Só que detalhe, até aí está tudo certo, mas o foco da reunião é em casos envolvendo estrangeiros. Eu fiz essa publicação, eu fiz um vídeo na minha página lá do Instagram, no Portal dos Acasos também foi publicado, explicando sobre isso, falando sobre realmente a questão da xenofobia, né, gente? Então, eu vou até colocar aqui o banner de hoje sobre isso. É Chapecó e os estrangeiros. Segurança ou segregação? A xenofobia não é a solução. Chapecó precisa de segurança com justiça, não com discursos que segregam. E aí o que eu falei lá na nossa página do Instagram foi que o vereador André Kovaleski, do PL, teve um requerimento, então, aprovado na Câmara, só que a iniciativa do vereador em convocar essa reunião para discutir a segurança de Chapecó é, em tese, uma medida válida, já que perturbação do sossego e pequenos delitos são questões que afetam a qualidade de vida de qualquer comunidade. No entanto, o foco específico em casos envolvendo os estrangeiros levanta sérias preocupações e revela uma abordagem que fomenta a xenofobia, algo inadmissível em uma sociedade que se pretenda ser democrática e igualitária. A perturbação do sossego é, de fato, um crime previsto em lei e deve ser combatida com rigor. Mas é curioso notar que, ao destacar os estrangeiros como protagonistas dessas infrações, o vereador parece sugerir que os chapecoenses, ou os brasileiros em geral, são todos anjinhos que nunca cometem tais delitos. E eu vou trazer, inclusive, um vídeo sobre esses anjinhos de Chapecó. Vamos ver? Gente, what the fuck? Olha só, vou tirar o áudio aqui para explicar esse vídeo para vocês. Essa situação com esses anjinhos de Chapecó, essa briga toda que aconteceu, em que pessoas, uma das meninas ali foi parar no hospital, inclusive no próprio hospital particular, seguiu-se mais violência, seguiu-se mais briga, mais discussões e mais violências físicas no hospital particular. Então, assim, a gente tem que entender que Chapecó, chapecoenses, estrangeiros, brasileiros, ninguém é anjo, gente. Então, nós precisamos ter essa consciência e incitar esse tipo de foco, de dar o destaque a um grupo apenas. Isso incita, sim, uma segregação. Então, vamos conversar agora com a professora Karen Machado, que é especialista ali em direito constitucional, gente. A professora Karen Machado, ela é advogada, professora mestre em direitos fundamentais, autora do livro Pessoa Transplantada e sargento do Exército, e também da reserva, né, Karen? Atleta amadora do Humanas FC. Bom dia, professora Karen Machado. Seja muito bem-vinda ao JTT. Hoje seria o dia da tua coluna, né? Mas vamos usar mais para isso. Bom dia, Amy. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. É um prazer imenso estar aqui. A Amy não falou a parte do meu currículo que é tão importante, que eu sou colunista aqui do
É no Portal verdade. Desacato também, né? Com a nossa coluna Direitos das Mulheres. E hoje fiquei muito feliz com o convite da Emi, que está fazendo um trabalho incrível, né? Trazendo as informações super importantes. E, ao meu ver, Emi, assim, eu não examinei com detalhe, né, essa propositura, mas pelas notícias, por aquilo que eu tive acesso, ao meu ver, sim, tem um caráter discriminatório, né? Porque, como tu bem já colocou aí, existe uma legislação que é para todos, portanto, não se faz esse destaque, né? Esse destaque, com Uhum. certeza, ele fere a Constituição, ele fere a dignidade dessas pessoas, né? Essas pessoas estrangeiras, até porque o artigo 5º da Constituição, no caput, na cabeça do artigo, né, que é uma das partes mais importantes. Aliás, o artigo 5º é o coração, é o cerne dos direitos fundamentais. Uhum. Então, ele fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, vejam, o artigo 5º ele tem 78 incisos, né? Como eu falei, ele é o coração ali dos direitos fundamentais, e está justamente na cabeça do artigo essa informação da igualdade. Então, não pode haver distinção entre brasileiros e estrangeiros, e aqui fala residentes no país, mas conforme a jurisprudência, mesmo os não residentes também não pode haver, por exemplo, um turista que esteja aqui, não pode haver tratamento diferenciado. O que pode haver alguns cargos aqui que são privativos de brasileiros natos, etc. Mas em relação à legislação trabalhista, à legislação civil, vamos pensar em contratos e tudo mais, e, por exemplo, essas regras de convivência social, não pode haver diferença, né? Sob pena de, sim, de ferir a Constituição e, mais do que isso, de ferir a dignidade dessas pessoas. Eu mesma, a Amy mencionou aqui do time. No meu time a gente tem lá 2 estrangeiras, 2 venezuelanas, que são pessoas incríveis, todo mundo adora elas, super parceiras, gurias trabalhadoras, trabalham, jogam com a gente, pessoas assim de família, que estão sempre com a mãe, preocupada com o sobrinho, querendo ajudar. Então, assim, é muito ruim, porque penso que o sentimento delas quando elas veem uma iniciativa dessas, né? Então, como vereador, né, em princípio, eu diria assim, que a gente tem que se preocupar com a segurança, combater a criminalidade de forma geral, e não fazer esse tipo de De picuinha, assim, ataque, né? né? De incitação, né, Karen? Porque acaba incitando. A gente já tem um prefeito que faz isso, né? No ano Sim. passado ele fez isso, a última vez que eu me lembro, ele fez isso no ano passado em relação ao Bolsa Família, né? As famílias estrangeiras que recebem o Bolsa Família. Já fez todo um alarde em relação a isso. Eles incitam realmente essa violência, essa segregação, esse ódio aos estrangeiros dos chapecoenses. E tem muitos que acabam caindo nisso, né, Karen? Eu até tive uma situação, porque o meu companheiro, ele é venezuelano, né? Ele é da Venezuela. E esses dias, uma pessoa me perguntou assim, mas ele não vai ter que voltar para o país dele? Ele não vai ser mandado de volta para o país dele? A sorte que eu estava de muito bom humor e a minha resposta foi: olha, a gente não está nos Estados Unidos, né? A gente está no Brasil, e como consta, eu decorei esse artigo 5º da nossa Constituição, como consta no principal artigo, então, como tu falou, da nossa Constituição, todos são iguais perante né, a nossa Constituição, independente se sejam eles brasileiros ou estrangeiros residentes no país. Está lá no artigo 5º da Constituição. Né? Até quero ver se eu não estou com a minha aqui, aquela que você me deu, inclusive. Ó, eu estou com a minha. Olha, Olha, um conselho aí de prof de Direito Constitucional: andem sempre com uma Constituição. Porque aqui, por exemplo, em qualquer situação, a gente pode puxar a Constituição e usar ela como uma defesa, né? Vamos pensar em uma abordagem. Até a Carmen Lúcia um dia falou, né? Que ela foi parada numa blitz, eu acho, alguma coisa assim, ela já puxou a Constituição. E é isso, a gente tem que estar munido de informações para a gente poder defender, em primeiro lugar, os nossos próprios direitos, mas também os direitos das outras pessoas, né? Eu, como advogada, vivo aí nessa peleia, né?
Tu sabe, Karen, que quando eu estava apresentando a tua coluna, você provavelmente não conseguiu acompanhar porque estava lá, né, como candidata, então fazendo campanha aí é puxado, né, Karen? Mas quando eu estava apresentando a tua coluna, eu fiz uma série de pesquisas, de matérias sobre os imigrantes, né, sobre os estrangeiros aqui em Chapecó, a situação dos estrangeiros em Chapecó. Eu acho que eu me empolguei com isso porque foi o primeiro artigo que eu escrevi para a faculdade, foi sobre esse tema, né? Então eu acho que eu gostei muito dele. E uma pessoa que eu fiz entrevista foi a Emily. Ela é uma estrangeira, ela é venezuelana, ela tem 2 filhos, e eu acompanhei ela porque ela me pediu ajuda em relação ao aluguel dela. Ela me falou: olha, eu estou saindo daqui, eu falei para ele que eu ia sair tal dia, o contrato vai até tal dia, só que não deu certo o aluguel, então ela me pediu ajuda. Eu falei para ela: Emily, me manda o teu contrato de aluguel e me manda o que esse cara está falando, né? Que seria o proprietário da kitnet que ela morava. Pois bem, ela me mandou o contrato. No contrato que eu li, Karen, parece uma coisa bem, bem assim, como é que eu vou te dizer? Só tinha obrigações do inquilino. O proprietário não tinha nenhuma, sabe? Sim, nem obrigação. entendi. E aí, quando ela me manda os áudios dele, eu fiquei muito revoltada, porque nos áudios dele ele falava assim: amanhã eu tô indo aí, eu vou tirar tudo tuas coisas dali de dentro, você vai sair dali, não sei o quê, sabe? Tipo, ameaçando. E ainda ele chegou a falar assim: vai lá na prefeitura que tem quem carregue vocês. Nesse nível, assim, a pessoa. E aí eu falei para ela, falei: não, Emily, assim, ó, fica tranquila, ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, tu chama a polícia, porque a tua casa é asilo inviolável, né? Existem, até mesmo que você tivesse devendo aluguel, que não era o caso, ele não pode entrar na tua casa sem a tua autorização. Isso. E aí ela ficou com medo igual, eu falei: eu vou lá, então eu vou te ajudar. Cheguei lá, Karen, quando eu chego lá, eu saio com a Constituição na mão, como você já tinha dado a dica antes, eu saio com a Constituição na mão e o celular assim gravando, tipo, grudado na Constituição assim, mas eu saí com ele gravando. E aí ele começa, eu já tinha tentado contato com ele, já tinha tentado falar com ele, explicar, falei para ele: olha, eu estou representando a Emily e tal. Claro que eu não me apresentei como advogada, nada, porque eu não sou, né? Mas nada impede que tu represente ela, né? Não precisa ser uma advogada. E aí eu falei para ele, né? Inclusive eu falei para ele assim: olha, já é difícil para nós brasileiros entendermos nossos direitos, quem dirá para um estrangeiro, né? Então eu estou ajudando a Emily, estou representando ela nisso. Quando eu cheguei lá, eu fui cumprimentar ele não me respondeu, meus áudios, nada, eu fui super simpática, ele não me respondeu. Quando eu chego lá, ele desce de um carrão, uma caminhonetona, assim, né, gigante, e eu vou ver a kitnet, Karen. Assim, ó, eu vou descrever para vocês. A entrada da kitnet era um chão de brita, um corredor, uma escada totalmente desregular, um chão de brita. A porta da kitnet, Karen, era um MDF que ela tirava e colocava. Essa era a segurança dela. A cozinha dela era chão de brita. Jesus, velho. E sabe quanto, Karen, que ele cobrava dela de aluguel naquela época? R$1.000. E ele estava querendo aumentar para R$1.200. Essa é a situação de um estrangeiro aqui em Chapecó. E sabe qual que é o salário dela, a remuneração dela, Karen? R$1.900. Sim. Aí eu te pergunto, sabe, aí essa incitação, né, da xenofobia, que quem deveria estar ali trabalhando para nós, é que eles não votam, né, Karen? Os estrangeiros não votam, né? Em regra, não, só se eles adquirirem a nacionalidade, né? Aí eles podem votar. Mas então, isso até é uma coisa importante de falar aqui. Porque, né? Sim, tem uma possibilidade do estrangeiro votar se ele adquirir a nacionalidade brasileira. Então, isso é importante. Como é possível? E como é possível adquirir a nacionalidade, Karen? Assim, tem várias regras, né? Mas, por exemplo, se eu tenho na minha cabeça a regra básica da Constituição Federal, mas existem outras regras infraconstitucionais que são mais fáceis, né? Então, por exemplo, se casar com uma brasileira,
depois, até mesmo depois de um ano, em algumas situações eles conseguem adquirir, porque pela regra da Constituição são 15 anos, né? Mas eu sei que existem regras infraconstitucionais que são mais maleáveis. Tem uma que fala de 4 anos, outra de 1 ano. Eu até abri aqui antes a lei, tem uma lei nova, né? Nova entre aspas, né? Que substituiu o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 13.445 de 2017, sob o governo de Michel Temer. Então, aqui a gente tem, né, algumas regras e aqui vai especificar, tá? Mas, assim, então até é importante que o estrangeiro que esteja aqui verifique se ele não está numa condição de poder votar já, de poder adquirir a nacionalidade votar. Mas, assim, esse contexto que tu fala aí, o que acontece, né? É bem preocupante, porque esse é um fato, mas ele faz parte de todo um conjunto de coisas, né? Que, ao meu ver, a gente está vivendo hoje uma condição, né? Que eu até falei sobre isso esses dias no meu Instagram, que existe o fascismo, né? E hoje a gente tem aí o neofascismo, ao meu ver. Né? O que é o fascismo? Né? Ele é um regime autoritário, ultranacionalista, né? Que usa muito os símbolos nacionais, exalta, né? Militarismo e violência, antidemocracia, repressão a opositores, culto à personalidade. Então, essas são algumas características, né, do fascismo. O fascismo e os seus seguidores, né, eles combatem grupos minoritários. Mulheres, negros, indígenas, crianças, pessoas com deficiência, LGBTs e os estrangeiros também. Então, assim, vão colocar o pior trabalho para o estrangeiro, a pior moradia, tipo, essa moradia provavelmente nem tem habite-se, né? Então tá irregular, não poderia estar alugando um imóvel nessa situação. Eu até fiz uma denúncia ao Ministério Público, mandei por e-mail, se aconteceu alguma coisa eu não sei, mas eu mandei todos os vídeos, eu gravei, ele me agrediu, inclusive. O cidadão aqui, ele acabou me agredindo, porque eu estava ali, como eu falei, eu estava ali com a Constituição, essa aqui a professora Karen me deu, inclusive, eu estava assim, ó, gravando, e aí eu comecei a ler para ele, eu falei, olha, seu Ricardo, vou falar o nome dele aqui, mas ninguém vai saber quem era. Falei para ele, olha, fulano, o artigo 5º está aqui, ó, no artigo 5º, eu faço os marca-textos aqui ainda, bonitinho. Falei, o artigo 5º da Constituição determina isso, o senhor não pode entrar na casa dela, a casa é asilo inviolável, ali, eu li para ele ali, ó, no inciso 11, né? No inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Li para ele isso, e aí ele se revoltou quando eu li essa parte, ele se revoltou e ele veio para cima de mim, porque ele falou, essa casa é minha, não é dela. Falei, não importa, a casa é sua legalmente, mas enquanto ela reside e paga aluguel, a casa é dela. É asilo inviolável, o senhor tem que respeitar. É que tem uma diferença entre posse e propriedade. Então, a posse era dela, ele é o proprietário, mas a posse era dela. Exatamente. Então, quando eu comecei a explicar isso, ele veio para cima de mim, assim, daí ele veio apertando o meu braço, assim, sabe, meio que me empurrando, e aí eu mostrei que eu estava gravando, ó, ele tá me agredindo, aí ele parou. Aí ele afastou e foi embora, daí entrou no carrão dele e foi embora, mas assim, é um absurdo quanto as pessoas se sentem legitimizadas com o crime, né? Sim. E as pessoas não conhecem, né, Karen? As pessoas desconhecem realmente o quanto isso é errado, o quanto tá ilegal, né? O quanto tá inconstitucional. E eu me admiro um vereador que, se eu não me engano, inclusive, ele é da área jurídica. Ele é advogado. Ele é advogado. E ele faz isso, sabe? Tipo, tem que resolver a questão da perturbação pública do sossego? Precisa, sim, precisa resolver. Mas por que dar o protagonismo aos estrangeiros, a uma classe específica, né? A gente sabe que tem, a gente sabe que acontece. E eu acho que não é uma questão cultural, porque tem muita gente que eu converso que fala, mas isso é uma questão da cultura deles. Não, gente, brasileiro é carnaval. Nós temos uma cultura muito mais de festa.
eu acho que de toda a América Latina, eu acho que o brasileiro tem a maior cultura de festa mesmo, de comemoração. Mas é uma questão social, né, Karen? Por quê? Você vê, é muito mais caro você ir para uma balada, você ir para uma festa. Não tem as pessoas. A questão social, né? Eu acho que influencia muito. Então a pessoa vai lá, vamos comprar uma carninha, vamos assar uma carninha, vamos comprar um chopp, vamos fazer na nossa casa ali, vamos juntar o pessoal e vamos fazer uma festinha ali com o pessoal. Sim, isso acontece, sim, isso perturba o sossego alheio, sim. De fato, mas ninguém fala das grandes, ou das baladas, ou enfim, onde eu morava tinha um CTG do lado que tá tudo bem fazer, eu ter que ficar ouvindo aquela perturbação do sossego, claro que eu não me importava, mas estava tudo bem, por quê? Porque é uma empresa privada, não sei o que seria, né, o CTG, mas enfim, é uma propriedade ali privada que está fazendo perturbação do sossego, mas está tudo bem porque... Por quê? Né, Kari? Na verdade, o intuito é discriminar mesmo, né? E outra também, o intuito é alimentar o eleitorado, né? Porque, assim, a extrema-direita, que traz esses princípios fascistas, como eu estava falando antes, eles... quem que ajudou a eleger o Trump na primeira eleição? Foi o Steve Bannon, né? E o Steve Bannon, que ele trocou agora o Steve Bannon pelo Musk. E o que o Steve Bannon, ele fala assim, ó, quanto mais grotesco, melhor. E assim, o que viraliza é violência e coisas grotescas. Então, assim, eles seguem essa cartilha. E aí, como a extrema-direita, ela traz esses princípios do fascismo na sua atuação política, tudo isso de discriminar o estrangeiro, a pessoa, principalmente, eu vou dizer assim, ó, o que eu vejo, os dois grupos minoritários principais que eles focam é o negro e a comunidade LGBT, e a mulher. Esses três grupos eu destacaria. Mas, assim, o estrangeiro também está, né, nesse... Por quê? Porque o fascismo, ele tem essa coisa de... Por que no Holocausto mataram 11 milhões de pessoas? Devem ter matado mais, né? Porque se os dados são esses. Então, assim, ó, porque muitas pessoas de bem, pessoas comuns, bons pais e mães de família, foram, no mínimo, omissos, ou concordaram, ou atuaram também naquilo ali. Então, tem alguns casos até que eu fui ler, quando eu fazia faculdade ainda, né? Não lembro com detalhe, mas, tipo, de pessoas lá que iam nas câmaras de gás, matavam centenas de pessoas num dia, voltavam para casa, estavam com a família, jantando. Eram pessoas boas para a família, mas faziam essas atrocidades. Porque, assim, se a pessoa não tiver a capacidade de, no caos, se posicionar, de refletir, porque muita gente, não é nem que todo mundo que concorda com isso, ou que faz isso, que é assim, mas muitos seguem se encarneram nisso, né? E isso também nos políticos. Então, tem político que pensa, a onda agora é essa, então vamos pegar essa onda aqui para me reeleger, né? Então, eu acredito que não só é o caso desse parlamentar, mas de outros países afora, né? De ficar com essas coisas, assim, por exemplo, assim, até quando eu assumi como vereadora ali em Chapecó, tinha algum projeto lá, não lembro exatamente o que era agora, mas que foi protocolado por um vereador da extrema-direita, que era sobre armamento, sendo que armamento é uma legislação que é a competência do Congresso Nacional, sabe? Uma Câmara de Vereadores não tem que dar pitaco sobre isso. A própria lei de convívio aí, ela é uma lei federal também, ela é competência do Congresso Nacional, tem que pegar lá o artigo 21 e 22 da Constituição, tem as competências, o que é competência da União, o que é competência dos estados, dos municípios. Então, só que eles fazem isso para alimentar o eleitorado, e, claro, nisso eles instigam, sim, o preconceito, a discriminação, a violência, porque daqui a pouco, quando tu desumaniza alguém, tu abre as portas para a violência, para até a morte dessa pessoa, né? E isso aí não é
Não é uma ilusão, isso está acontecendo no nosso país. Isso é muito grave. Eu estou muito preocupada, sabe? Ano que vem tem eleição. Agora, ontem eu vi uma notícia, eles estão desesperados para ter a maioria no Senado. Eu acho que a maioria das pessoas nem tem noção disso, a maioria da população brasileira. Mas, assim, ó, se tu for ver a função do Senado, ela tá no artigo 52 da Constituição, para quem quiser, né? As competências também. As competências do Senado. Então, assim, ó, aprovar por maioria absoluta vários cargos, aprovar previamente por voto secreto após arguição pública, escolha de magistrados nos casos estabelecidos na Constituição, ministros dos tribunais de conta, governador de território, que no Brasil não tem hoje, né? Presidente e diretores do Banco Central, olha a importância. Procurador-Geral da República, olha a importância. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Tem aqui, processar e julgar ministros do STF. Então, assim, se eles ganharem a maioria do Senado, Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, esses ministros aí, com certeza eles estarão sob risco, tá? Porque, então, é uma coisa que a gente precisa se atentar. E é muito grave. A gente já está em risco agora, né, Karen? Porque já é uma maioria. Mas pode piorar. Eles estão preocupados para a eleição que vem. Eles já estão se articulando, pensando nisso aqui. Então, e eles usam a democracia para dar um golpe, né? Na própria democracia. E é aquilo, né, Karen? Depois a Sofia Andrade vai trazer mais sobre a questão da escala 6x1, né? As pessoas não entendem como que funciona a administração de um país, né? Do nosso país. As pessoas não entendem que não é só o presidente da República, não é só... as pessoas acham que assim, alguma coisa está errada, aprovaram uma lei absurda, as pessoas vão culpar o presidente, vão achar que a culpa é do presidente. Então, as pessoas não têm essa noção, né, de saber que existem as funções, que elas são responsáveis, inclusive, por quem está lá dentro. Eu só preciso votar para presidente. Para quem que eu voto? Para deputado? Para senador? Sabe? Só fazer um parêntese, só para te mostrar. Estou fazendo mate aqui, ó. Enquanto está aqui, ó. Agora eu vou botar aqui a bomba. É bem gaúcha mesmo. Karen Machado é de Santa Maria, né, Karen? Isso. Esse aqui é o mate topetudo. Eu gosto de fazer com esse topete aqui, ó. Aqui o pessoal faz mais retinho, né? Claro, para economizar erva, né? Viu, Emi? E aí, assim, ó, é muito grave isso, sabe? Eu fico... E, assim, ao meu ver, o Lula tá refém do Congresso, entendeu? Porque, assim, ó, o que acontece? E o Congresso, ele tem muito poder. Se ele não entrar num consenso, eles fazem um impeachment e tiram o presidente. Eles já deixaram isso claro. Então, eles não vão hesitar. Então, é uma linha muito fina, assim, e é muito complicado. E por isso que, assim, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma sabedoria, porque senão a coisa degringola, né? E eu não vejo, assim... E o que acontece? Como eles trazem muito... A extrema-direita traz muito isso da violência... E me preocupa, sabe? Porque quem que garante que amanhã ou depois não tem algo pior ainda, sabe? Como uma guerra, alguma coisa assim. Porque eles começam assim, tirando os direitos, né? Mas daqui a pouco isso evolui. É só ver o que está acontecendo no mundo afora, né? Então, assim, a gente precisa ficar... E é aquilo, né, Karen? A falta de conhecimento para eles é puro lucro, né? Porque é isso, um vereador vai lá e propõe uma reunião discriminatória. As pessoas... Eu vou até trazer aqui, Karen, alguns comentários que eu vi na publicação, porque a publicação que eu vi foi no Diário do Iguaçu, né? A reunião de trabalho discutirá a perturbação do sossego público envolvendo estrangeiros em Chapecó. E aí, vamos para os comentários. Alguns, todo sentido, outros concordando. Por exemplo, um aqui, Holocausto começou em Chapecó, que loucura.
Somente os estrangeiros perturbam o sossego alheio? Que tal esses vereadores investigarem as condições de moradia dessas pessoas e apresentarem alguma solução? A perturbação se resolve com condições dignas de vida. Olha, são comentários muito bons, né? Aí tem os comentários já que vão na onda dessa incitação de ódio, né? Demorou para começarem a tomar uma atitude. Busquem inspiração na polícia da Índia. Esse aqui eu não entendi. Aí tem um aqui que tem todo sentido. Para tudo, somente os estrangeiros? Vocês estão de brincadeira ou o texto está errado? PQP. Finalmente, aí palminhas. Gente, é isso. Os representantes da sociedade, os vereadores, vereadoras, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, são ali representantes, são como costumam dizer, né? Como eles mesmos costumam dizer, são reflexos da nossa sociedade. Então, eles estão ali representando e eles estão ali incitando a sua própria ideologia, o seu próprio ódio, e as pessoas vão na onda, porque não entendem, porque desconhecem, e o desconhecimento é lucro para esse pessoal. A professora Karen, eu sei que você faz alguns trabalhos nas escolas, né? Você vai lá e você fala explica a Constituição Federal nas escolas, e isso é muito bom para os adolescentes entenderem que, nossa, existe uma Constituição Federal, né? Que foi queimada nos ataques do 8 de janeiro, né? Foram queimadas. Foi queimada, tem lá, né? Ficou lá em Brasília, ela ficou queimada para ficar registrado a história do que aconteceu, né? Do ataque que aconteceu naquele dia, do terrorismo, né? Que aconteceu naquele dia. E as pessoas desconhecem. Então, assim, enquanto tem professoras Karens por aí, poucas, que estão ali levando conhecimento para as pessoas entenderem o que é violência doméstica, o que é violência de gênero, o que é Constituição Federal, o que é direitos humanos. Enquanto tem pessoas assim como você, tem outras que fingem que isso aqui não existe. Fingem que isso não existe. Eu chego a supor assim, que essas pessoas acham que a gente não vive em Chapecó, que Chapecó é uma cidade, sei lá, dos Estados Unidos, de outro país, que não precisa seguir as nossas leis. Sabe? Eu chego a supor... eu fico muito pé da vida, porque assim, se tem alguém que ama o nosso país, sou eu, sabe? Eu amo demais nosso país, eu reconheço tudo que ele tem de bom, claro, a gente sabe dos problemas também. Mas assim, o que eu vejo são as pessoas que não gostam do Brasil, colocando a camiseta do Brasil, são as pessoas que amam os Estados Unidos, que prestam continência para a bandeira norte-americana, que colocam um símbolo norte-americano na sua loja, né? Ou seja, eles não gostam do Brasil, eles queriam ser norte-americanos, e eles ficam fingindo, e ainda tem gente que acredita e ficam usando o nosso símbolo. Então, isso é uma coisa que me dá muita raiva, sabe? Me dá muito nojo disso, porque é uma baita de uma hipocrisia, é uma baita de uma mentira, né? E assim, como tu falou, o desconhecimento... tu pega assim, tu pega um servidor público que apoia um negócio desse, e o cara, assim, é completamente, né, desconectado do que ele representa. Tu pega um concurseiro, eu tinha aqui em Chapecó um curso preparatório para concursos públicos, que eu precisei fechar por causa da pandemia, porque quando eu estava migrando para aulas online, veio a pandemia e aí não consegui manter, porque os professores é caro, né? A gente tem que pagar professor e tudo mais. Mas a minha última turma eu aprovei, acho que 100% da minha turma para o concurso do DEAP e do DEASE. Estou muito orgulhosa, assim, porque os últimos chamados foram agora há pouco que eles foram chamados, né? E tenho vários alunos meus na Prefeitura de Chapecó, na PM de Santa Catarina, na Polícia Civil de Santa Catarina, no DEAP, no DEASE, né? Eu dava aula de Direito Constitucional e de Direitos Humanos, que o DEAP tem direitos humanos, a PM não tem, né? Isso é outra coisa também, tem que ter. Ou é o contrário? Não, o DEAP tem direitos humanos. E aí, o André... O que é o DEAP, Karen? Desculpa. O DEAP dos agentes penitenciários. Agora são policiais penais, né? Mas os antigos agentes penitenciários. Entendi. E o DEAS é o socioeducativo. Também passaram para policiais penais, agora, se eu não estou enganado.
E o André ministrava aula de direito administrativo, a gente coordenava o curso, né? Então, assim, ali, isso foi, eu abri o curso em 2015, e aí fechei em 2020, né? Quando começou a pandemia. E eu falava isso, inclusive, porque estava bem em ebulição essa coisa da extrema-direita, né? E o fascismo, como eu falei antes, é óbvio, assim, só não vê quem não quer que a extrema-direita traz esses princípios fascistas na sua forma de fazer política, entre aspas, né? Sim. Eles, um dos objetivos deles é reduzir o Estado, é enxugar o Estado, né? Só que, assim, para as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, e para 90% da população, é melhor ter um Estado mais inchado, um Estado maior. Por quê? Porque daí ele presta serviço. Vamos pensar assim, ó, se amanhã fechasse todas as unidades básicas de saúde, todos os hospitais públicos, todas as escolas públicas do Brasil, o que ia acontecer com a maioria da população? Ia morrer, ou ia ficar sem escola, né? Nos Estados Unidos mesmo. Por que lá tinha gente doente Por que morreu tanta gente de Covid lá e aqui não morreu? Porque a gente tem aqui o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é capilarizado. Tu vai lá numa cidadezinha tal, tem um posto de saúde, uma unidade básica de saúde. Então, mesmo apesar de que foi uma época complicada, né, Karen? Que não foi, roubaram, destruíram, atacaram com tudo o nosso SUS, né? Não, ali, se o Bolsonaro tivesse feito o mínimo, inclusive ele estava reeleito, né? O Bolsonaro, ele fez tudo. Ele assim, ó, ele foi assim, o extremo do. Eu nem sei que palavra. Não é à toa que chamamos ele de genocida, né, cara? Eu assim, ó, eu nem vou denominar para não ser grosseira aqui, mas ele, para mim, é a pior espécie de pessoa. Vou dizer assim para ser educada com quem está assistindo. Mas assim, ele por quê? Porque ele atenta contra a vida das pessoas, né? É isso, ele deseja a morte das pessoas e ele fala isso abertamente, e ele agiu dessa maneira. Então, assim, e no Brasil a gente não teve resultados tão ruins, porque não é um governo incapaz como o dele que iria destruir décadas, né, de história do SUS. Então, graças ao SUS, a sua capilarização, a gente não foi pior o estrago na pandemia. Mas poderia ser muito mais ameno se ele tivesse agido como um estadista, né? Como um representante, realmente. Não fez, beleza, né? Então, mas o que eu queria dizer para vocês é nesse sentido, de que eu perdi um pouco a linha de raciocínio, mas eu estava falando, né, dessa defesa do SUS, ela é importante porque senão. Mas tu sabe, cara, que é do Estado. Tu começou falando sobre a América do Norte. Eu estava falando assim, ó, que ter um Estado forte e maior é importante para a maioria das pessoas. É isso que eu estava falando. E o SUS faz parte disso, o serviço público. Então, assim, como é que um concurseiro vai apoiar a extrema-direita? Se a gente pegar uma notícia de ontem do G1 aqui, saiu que aumentou não sei quantos % os concursos públicos em 2024, sob o governo do Lula. Por quê? Porque o Lula acredita no Estado, porque ele quer um Estado maior, que ele quer um Estado que resolva os problemas, né? A ideia é essa. E você vê concurseiros contra o Estado, né? Aí não tem lógica, porque assim, ó, como é que tu vai apoiar uma ideologia liberal? Uma ideologia liberal é contra o servidor público. E tanto que, assim, ó, eu vou te falar, presta atenção, eles vão acabar com o servidor público. Só se acontecer algo mais assim, ó, esse que está sendo o caminho, eles já mudaram, já teve emenda, já mudou a questão previdenciária do servidor, ferrou com o servidor e vai ferrar mais, e provavelmente vai acabar com a estabilidade do servidor, né? Porque eles querem um povo refém. Essa extrema-direita, ela quer escravo, ela não quer alguém com dignidade, entendeu? E assim, ó, quando tu investe no Estado, sobra menos para esses grandes empresários. E é por isso que eles querem enxugar, porque eles querem pegar o dinheiro para eles. E é isso que as pessoas, às vezes, não percebem, né? Então, assim... É a mesma coisa
que eles fazem com o sucateamento, né? A gente tem um caso da Kazan, da própria Kazan, né? O Sintaema vem denunciando o sucateamento da Kazan. Agora eu me esqueci o nome do sindicato nosso que nos apoia, acho que é o Sintrazeb, que está denunciando o sucateamento da Copan em Floripa, né? Da coleta de lixo. Eles fazem isso, eles vão sucateando, vão deixando para justificar a privatização, Claro. né, cara? Para justificar a privatização. Mas tu sabe que quando tu começou a falar ali da América do Norte, né, dos Estados Unidos, essa síndrome de vira-lata, cara, eu presenciei, final de semana passado, eu presenciei uma cena assim que eu tive que dar risada. Eu tenho esse mapa da América Latina invertida, eu tenho ele tatuado na minha perna. E aí eu tinha ido para academia e passei na loja ali de uma pessoa que eu sempre vou comprar uns incensos ali. E aí ela me perguntou o que quer dizer essa tatuagem ali. Aí eu falei, essa é a América Latina invertida, é para acabar com aquela síndrome de vira-lata, da gente ficar idolatrando os Estados Unidos e tal. Então, a ideia desse mapa da América Latina invertido é tornar o sul o nosso norte, nos nortearmos pelo sul, porque nós temos culturas incríveis, nós latinos. Quando eu falei nós latinos, ela, como assim nós latinos? Aí eu falei, sim, nós somos latinos, eu, você somos latinas. Aí ela, não, mas aí você está me ofendendo. Falei, gente, Sério? como assim? Ela se ofendeu porque eu expliquei que nós somos latinas. É um nível de ignorância, Karen, É grave. É aquilo, porque eu sou europeia, minha querida. É muito Aí eu grave. fui explicar a situação. Olha, nós somos latinos porque justamente é nosso idioma, tanto brasileiro. Não, mas o nosso idioma é português. Os latinos são os que têm idioma em espanhol. Eu falei, não, nós também temos, o nosso idioma também vem do latim. Nós somos América Latina, que todos nós, tanto os que foram colonizados pelos espanhóis, quanto nós que fomos colonizados pelos portugueses. E aí entramos também nessa história da xenofobia, né? E aí vem aqueles comentários, mas a cultura deles é diferente da nossa. Eu falei, gente, se você. É aquela coisa, né, Karen? É justamente aquela síndrome de vira-lata de achar, que eu comentei antes, que Chapecó pertence aos Estados Unidos, não pertence ao Brasil. Nós não pertencemos ao Brasil. Não, As e essa regras questão de latina aí, parece mentira, mas eu vi isso aí também. Eu vi em alguma publicação as pessoas negando que são latinas. Por causa da Shakira, né? Porque a Shakira veio... Foi. A Shakira matou a pau. Eu amei, eu fico assim, eu adoro essa mulher, né? Ela foi falando um por um dos países, né? Tu viu aquele vídeo? Ela falava as brasileiras, as argentinas e não sei o quê. Isso. Então ela foi falando ali e trazendo essa consciência, são latinas, né? E eu vi muito dizendo, eu não sou latina, como se fosse algo ruim, né? Ao invés de se empoderar com isso. É um orgulho ser latina. Gente, eu sim sou patriota, da pátria grande, inclusive. E aí eles falam, os americanos, nós também somos americanos do Sul, né? Também tem isso, né? Sim, os estadunidenses acham que americanos são só eles, né? Isso. Tu vê, né? Toda uma questão. Eu achei aqui, só pra... desconhecimento, né, cara? Foi na BBC que saiu, tá? Eu tinha falado no G1, foi na BBC, cresceu em 2024 30% o número de editais para concursos públicos. Então, para quem é concurseiro, seja inteligente, se ligue com isso, né? Porque a minha família toda é de servidores, né? Eu fui servidora também, tanto militar quanto civil. Lá em Santa Maria a gente tem muito isso, porque, claro, é uma cidade assim que não tem tanta oportunidade de emprego e tal, o pessoal se dedica muito para passar em concurso. O Nordeste também tem muito concurseiro top lá. Sim. Porque o concurso público é uma forma, né, de quem nasce, que não é herdeiro, de conseguir ter um salário digno, né, através de uma forma honesta, né, estudando.
A minha mãe mudou a história da minha família, assim, impactou muito, porque ela fez um concurso. Na verdade, a minha mãe, eu acho linda a história da minha mãe. A minha mãe era dona de casa e ela tinha os 3 filhos, né? E a mãe pensou, pá, tô ferrada aqui, né? Vou ter que. O meu pai era brigadiano na época, e aí ela fez o curso de auxiliar de enfermagem. E aí ela fez também, ela não tinha o primeiro. Não, primeiro ela não tinha o primeiro grau, gente. E a minha mãe é um crânio, ela é muito inteligente. Aí ela pegou e fez, sabe aquele. Tu não vai saber, mas talvez alguém que esteja acompanhando saiba. Antigamente tinha um Instituto Universal, que era um sistema lá que era tipo o EJA agora, ou seja, faz um supletivo lá. Só que daí tu fazia uma prova e aí tu conseguia. Aí ela fez essa prova, concluiu o primeiro grau. Aí ela fez o segundo grau no Maneco, lá em Santa Maria, que é uma escola estadual bem famosa lá, vários políticos lá, inclusive, estudaram lá, né? Minha irmã, meu irmão estudaram lá, eu estudei no Coronel Pilar e eles estudaram no Maneco. E aí a mãe fez o segundo grau, quase com a minha irmã junto, a minha irmã mais velha, que é 7 anos mais velha que eu. E aí ela fez o auxiliar de enfermagem nesse meio tempo, fez um concurso na universidade, passou. Aí ela pensou, eu consigo, né? Vanessa, eu estudei no Maneco. Sério, Vanessa? Que mal. Um beijo, Vanessa. Beijo, querida. E aí, gente, a minha mãe se empoderou com aquilo. E aí o meu pai falou, faz a faculdade da enfermagem. Aí ela disse, mas eu acho que eu não vou passar. E aí o pai incentivou ela e a gente. E ela fez e passou no vestibular. Aí ela terminou os 4... Gente, sério, eu tinha 8 anos de idade, 9. Quando a mãe se formou, eu tinha 11. Então eu acompanhei isso. E aí ela trabalhava... Olha só, que mulher. Ela trabalhava à noite como auxiliar, fazendo plantão. Vinha... Aí cuidava da casa e de tarde ela ia para aula. E aí eu ajudava ela. Como? Ela estava, às vezes, batendo bife, eu me lembro muito bem. E eu lendo para ela, porque ela fazia. A mãe tinha uma forma de estudar que, aliás, eu indico muito para os alunos, que é de questionários. Então, ela pegava uma caneta vermelha e uma azul, e ela fazia a pergunta com uma cor e a resposta com a outra. E daí ela dizia assim para mim: o meu apelido era Preta. Preta, vai lendo para mim ali. Daí eu ia lendo para ela, e aí ela ia responder. Eu mal conseguia entender a letra dela, porque eu era bem pequena, né? E aí ela ia respondendo. E às vezes ela dizia assim, Preta, hoje eu vou ter que me deitar um pouquinho, porque ela fazia plantão noturno, né? Querida. Aí ela disse, tu vai perguntando para mim, porque eu tenho prova à tarde. E aí eu ia e perguntava, e às vezes ela dormia, e eu sacudia ela assim, mãe, tem que responder. E aí, assim que a minha mãe se formou, e aí ela se formou e ela disse, agora eu vou fazer o concurso para enfermeira. Pois bem, foi lá, fez concurso, passou, foi nomeada e foi a chefe do pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria, que é o maior hospital lá da região. Ele é gigante, ele é muito legal, aquele hospital, porque ele é um hospital escola, né? E a mãe era a chefe do nada mais, nada menos que o pronto-socorro, né? Então a mãe E aquilo ali mudou. A história de muitas mulheres, né? Não só brasileiras, mas do mundo, né, Karen? A minha mãe também tem uma história muito parecida. Ela tinha estudado só até a 4ª série. Quando ela fez o SEJA ou EJA, não me recordo, mas nós fomos na formatura dela, coisa mais linda, assim, sabe? Tipo, a emoção de ver. E tu vê, né, uma mulher que tu admira tanto, e aí depois a gente incentivou ela também, mãe, vai fazer uma graduação, e ela foi e fez a graduação, enquanto trabalhava muito também. É a história da mulher brasileira e da mulher no geral, né, Karen, de ter que sempre estar batalhando muito, né, ter que sempre estar se superando sempre, né? A mãe, assim, ó, ela mudou toda a nossa família com aquilo ali, né? Que daí, quando a gente vê aquilo ali, a gente vê que é possível da gente ter um lugar também. E com aquilo, nós 3, a gente foi estudar. Então, a nossa família é muito voltada, assim, para o estudo, né? Para o que eles ensinaram. Essas são as importâncias, né, Karen, da política pública, né? Sim. Da política de inclusão e não de exclusão, e não de segregação, né? Como acontece muito aqui, né? Meu Deus do céu. Mas e olha, a gente no mês de março, né, falando das nossas mães, né,
E com certeza a gente está aí hoje com coragem para enfrentar isso por causa delas, né, Amy? Porque eu me vejo muito na minha mãe, assim, sabe? Eu vejo muito assim em minha mãe, a minha personalidade braba, né, de contestar as coisas, não aceitar a coisa que acha errada. Então, hoje, claro, a minha mãe está com 75 anos de idade, né? Mas a mãe era daquelas gaúcha braba, assim, sabe? Que ia atrás das coisas, mas muito correta, muito solidária, muito assim. Eu já trabalhei com a minha mãe, eu não recomendo. Muito Caxias. Karen, vamos fazer um intervalinho. Tu consegue continuar com a gente, porque o papo está muito bom. Mas vamos fazer o intervalo. Não é intervalinho, gente, é só para trazer aqui quem são os nossos responsáveis por nós estarmos aqui trazendo a outra informação para vocês. Quem são os nossos apoiadores culturais. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraserb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Tá gostando desse bate-papo? Nós estamos além de no YouTube, nós também estamos no Instagram da professora Karen Machado, que está compartilhando, está transmitindo junto também a nossa entrevista com ela, né? Nós também estamos no Facebook, no X, antigo Twitter, estamos em todas as redes sociais com a outra informação trazendo para vocês, mas eu quero te pedir, caso você esteja assistindo a gente por outros canais que não o YouTube, que depois acesse o nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para não ficar por fora de nada, e claro, caso você puder e quiser, seja um membro, se torne um membro ou membra do nosso canal aqui no YouTube, que assim você ajuda a gente a impulsionar o nosso canal e, além disso, a gente leva a informação para mais pessoas. Hoje nós estamos com mais de 10.500 inscritos no nosso canal, mas o YouTube ele não leva tanto a informação. Então, quanto mais membros tiverem no nosso canal, mais membros estiverem aqui curtindo, compartilhando, comentando, mandando chat aqui para a gente, mandando superchat também, a gente mais vai ser levado a outras pessoas. O que a gente pede? Caso você se tornar também membro do nosso canal, também tem um benefício. Não é só essa impulsão, esse apoio só para nós. Você também ganha algo em troca. Você participa da nossa campanha do Leitor e Leitora Amiga. Você concorre toda semana a um livro que a editora Insular manda para a gente, de autores e autores latino-americanos. Então, se inscreve, seja membro, se torne membro do nosso canal. Vou mostrar para vocês agora como se tornar membro do nosso canal. E aí, professora Karen, você já é membra do nosso canal? Com certeza. É isso aí. Sou apoiadora há bastante tempo já. Na verdade, eu apoio o portal pelo Leitora e Leitora Amiga. Pelo Apoie-se, eu acho que é. Você também pode mandar um pix no nosso desacato.contribua.pix@gmail.com. Essa também é uma forma de nos ajudar. Karen, vamos finalizar, então, essa conversa que está muito boa, mas também é muito séria, muito importante. Então, tudo que a gente trouxe aqui hoje foi sobre Chapecó e os estrangeiros, segurança ou segregação, que é o que acontece por aqui, inconstitucionais, né, professora Karen? Palavras finais. Na minha opinião, a segregação é uma forma de preconceito, de discriminar essas pessoas, né? E lamento, sim, acho que gostaria que não fosse assim, porque a gente tem tantos problemas reais aqui na nossa cidade que precisam de atenção, né? E, infelizmente, a política
política, entre aspas, da extrema-direita é um desserviço para a sociedade, que ela fica todo o tempo trabalhando com fake news, ou com coisinhas assim que nem deveria a gente perder tempo desgastando, explicando que não é real. Mas, enfim, a gente precisa, por alguma razão do universo, que eu não sei qual é, a gente chegou nesse estágio da política, e o que a gente precisa fazer, a gente combate o mal com o bem, né? Combate a desinformação com a informação, que é o que o Portal Desacato está fazendo, que tu, Emi, está fazendo com excelência, então te parabenizo, né? E a gente precisa fazer isso, né? Levar a informação correta dentro da nossa família, dentro do nosso bairro, nos lugares onde a gente ocupa, nos posicionarmos, porque a omissão ela pode custar caro no futuro, né? A gente precisa, nesse caos que a gente está, como diz a Hannah Arendt, né? Ela que faz ela fala da banalização do mal, ela diz que no fascismo, no Holocausto, houve uma banalização do mal, ou seja, o mal ficou corriqueiro, ficou comum, ficou como se fosse algo natural, né? E aí muitas pessoas que não são ruins acabaram sendo coniventes com isso, né? Ou apoiando, ou sendo omissas. Então é importante que a gente se posicione, que a gente se questione, que a gente procure entender, e que dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho que a gente está, que a gente se posicione, que a gente não permita, né, que a extrema-direita, né, continue perpetuando essa política que é ruim, que é deletéria, né, que é prejudicial. Então, claro que a gente precisa de um país que tenha representantes de necessidades diferentes, né? E a gente tem a classe trabalhadora, tem a classe empreendedora, tem os empreendedores maiores, os pequenos, tem o trabalhador informal, tem as mulheres, e a gente precisa de representantes de todas essas categorias, né? A gente quer coexistir, dialogar, debater política de forma saudável, de forma que a gente vá cada vez melhorar mais a condição de vida das pessoas, porque a política ela tem que fazer isso, né? E ela tem que começar justamente por quem mais precisa, né? Então, o meu recado final é esse, que a gente estude, que a gente se informe e que cada um de nós aqui possa ser um instrumento de propagação do que é correto e daquilo que defende a justiça, a dignidade, a vida, né? Para que todos possam ter uma vida minimamente digna, né? A gente sabe, inclusive, é um dos objetivos da República, tá no artigo. A gente começou e vamos terminar, né? A entrevista com a Constituição. A Constituição ela traz os objetivos fundamentais da República no artigo 3º e fala, né? Constituem objetivos da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, ou seja, acabar com a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Por que reduzir? Porque a gente sabe que é difícil num país continental como o Brasil a gente acabar de vez com a desigualdade, mas a gente pode reduzir de forma que não exista assim tanta disparidade, né? Que seja mais equilibrado. E Karen, eu queria te perguntar, como que as pessoas fazem para conseguir esse livrinho fundamental? Assim, ó, em qualquer parlamento eles têm lá para fornecer para os cidadãos, né? Inclusive, pode ir lá na Câmara de Vereadores e pedir lá, ou para algum deputado da Constituição Federal, ele vai receber. Isso, ou para algum deputado, algum senador também, né? Eu procuro sempre ter para distribuir, né, para as pessoas, assim. Eu peço diretamente para algum deputado, algum senador, eles me mandam, e aí eu distribuo, porque é importante que a pessoa conheça, né? Para que ela possa ter ciência dos seus direitos e tudo mais, que é muito essa Constituição, nossa, é um dos melhores textos, né, constitucionais do mundo. Isso é dito tanto por constitucionalistas brasileiros quanto internacionais, porque é um texto muito avançado naquilo que se refere à proteção dos direitos, por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, que ela traz muitas garantias para o cidadão, né? E justamente porque ela vem como resposta a um período ditatorial, né? Após a ditadura militar, isso. Então, ela traz muitas. A gente fala, né, que trata-se de um catálogo de direitos fundamentais. Como eu falei para vocês, a nossa Constituição ela é dividida em 3 partes. Ela tem o preâmbulo, o corpo do texto
e o ADCT. Então, o preâmbulo é esse texto inicial que tem aqui, né? Que não aqui, ó, só esse textinho aqui, que não tem força normativa, mas tem uma força principiológica, né? De princípios, que fala ali enfim, da igualdade, do desenvolvimento, da segurança, da liberdade. Depois, ela no corpo do texto, ela tem 9 títulos, e o ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, que é para fazer a transição entre a Constituição de 67 e a de 88. E o título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º até o 18. Então, e o 5º é o coração dos direitos fundamentais, tem 78 incisos que traz proteção, tu leu ali, né? Do domicílio, sim, que traz a proteção da liberdade religiosa, a liberdade da expressão, a liberdade profissional, traz o devido processo legal, traz o habeas corpus, mandado de segurança, direito de resposta, né? Habeas data, direito de resposta, enfim, tem uma série de direitos aqui, a proteção da casa, da moradia, a questão das pessoas presas também, né? Existe aqui todos os direitos, dos proprietários de pequenas propriedades rurais, justiça gratuita. Então, tem, assim, uma série de direitos aqui, né? Que é importante as pessoas... A própria questão administrativa também, né? O direito que a pessoa tem de pedir nos entes administrativos, informação e tudo mais, né? Então, sim, é isso, Emi. Estou sempre à disposição aí quando precisar, bater um papo com um mate, né? E falar sobre a Constituição. Na próxima vez, Karen, eu vou tentar me lembrar de fazer o meu mate, porque, inclusive, a minha cuia é vermelha e tem gravado nela sangue latino. Olha aí, ó. E é bom esse sangue latino, cuia, né? Hein? É um sangue potente, é um sangue caliente, é um sangue corajoso, né? A gente tem que valorizar. Professora Karen, muito obrigada pela tua presença, adorei a entrevista hoje. Sem coluna hoje, Direitos das Mulheres, né? Eu vou encerrar com o vídeo com a vinheta da tua coluna, essa entrevista. Um beijo.